Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre indulgência. Essa que eu fui escolher para o dia de hoje, né? Mas tem uma explicação. Indulgência ou perdão, como que eu faço para perdoar a mim mesmo e as pessoas que estão comigo, se relacionando comigo. Essa é uma arte que, para mim, é um grande aprendizado ao longo da minha vida. E a gente, na minha opinião, para ter uma vida mais plena, mais saudável, mais tranquila, a gente precisa aprender essa virtude. É uma virtude fundamental, na minha opinião, para termos mais leveza em nosso dia a dia, para compreendermos que somos todos um e que essas diferenças fazem parte e que ninguém é superior ou melhor do que o outro, nós somos todos um. E quando eu evoluo na minha consciência e eu estou mais pleno comigo mesmo, eu consigo elevar o nível de consciência planetária. E isso foi provado cientificamente quando, pensando no bem, a gente consegue minimizar, inclusive, os crimes que existem numa cidade. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Maru, eu preciso te contar uma coisa. Sabe como que eu escolhi essa palavra que a gente não usa normalmente no nosso dia a dia, né? Indulgência. Como assim, né? Olha, foi uma coisa muito diferente que aconteceu comigo. Eu estava jantando, eu estava com um prato de sopa e o computador do lado, e aí a gente tinha acabado de fazer o evangelho, porque a gente está fazendo o evangelho no lar todos os dias, né? E nós tínhamos conversado a respeito do assunto e tal. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que que vai ser, né, essa mensagem de amanhã, como que será que pode ser? Porque de manhã eu gosto de meditar, tranquila, e eu resolvi fazer um dia antes agora, né? Aí eu respirei e falei assim, acho que indulgência. E o computador estava do lado. Eu não digitei nada, estava com meu prato de sopa na minha mão. E eu pus a mão assim no mouse para escrever. Abri o computador, estava com qual palavra escrita? Aí eu não digitei nada. Nada. Que palavra que estava escrita lá? Indulgência. Indulgência. Nossa. Aí eu falei assim, amor, você viu eu digitando alguma coisa nesse computador? Ele falou assim, não, não, você está comendo. Eu falei assim, por favor, levanta e vem aqui olhar. Sabe? E eu tinha acabado de falar essa palavra. Então, para mim, isso é conexão, né? Sei lá, alguma coisa aconteceu ali. Eu queria até te ouvir para saber o que que você pensa sobre isso. Muito bom, né? Aquele do celular, às vezes, quando a gente fala, ele responde. A Siri não estava ligada, às vezes eu falo com alguma coisa, ele já me dá a resposta, porque É. os meninos colocam. Não, o celular não estava ligado. Quer E dizer, foi eu no estava no computador. Ah, computador, sim. Muito bom, né? sabe? Meu Algumas Deus. coisas acontecem assim. Uma vez eu estava ouvindo um CD, né? Quando meu carro tinha CD. E eu estava vendo um pôr do sol espetacular, assim, indo para São Paulo, né, na direção, passando por Jundiaí, tem uma vista maravilhosa ali, né, não é pôr do sol, do nascer do sol. E eu estava ouvindo uma música no CD, que é inclusive lá de Figueira, do Trigueirinho, eu pensei, nossa, eu gostaria de ouvir a música número 8. Eu pensei isso, e a música número 8 começou a tocar. Essas coisas, na minha opinião, não são milagres. Nós temos essa capacidade. A gente fica espantado porque a gente não usa, É verdade. não é? Nós não usamos. E aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E por isso que eu te disse, é uma palavra que normalmente não é o usual para gente, né?
Mas eu falei assim, não, eu tenho que pôr essa palavra, cara, porque se eu escrever perdão apenas, não vai representar tudo que essa palavra traz, né? Mas olha, hoje eu trouxe uma ferramenta aqui, que é uma tigela tibetana, para nos ajudar na meditação. Vamos fazer a nossa meditação, depois eu quero te ouvir. Pode ser? Pode ser. Uhum. Então vamos lá. Você me disse que trouxe uma carta especial para o dia de hoje, então quero te ouvir. E depois eu quero te ouvir hoje, viu? Muito bom. Eu vou falar uma coisa antes da carta para não perder, que já há alguns dias eu penso nisso, mas não falo. Que um treinamento muito maravilhoso que eu fiz de liderança autêntica chamava Authentic Leadership in Action, lá na Nova Scotia, que é uma província do Canadá, lá bem longe, e que foi inspirada também numa comunidade Shambhala, né, dos budistas, tal. E foi um treinamento tão especial quando eu estava nos Estados Unidos em 2013, quando a gente já estava voltando para cá no final, né, do estágio. Em abril eu fiz esse treinamento, que é o treinamento que muitos hosts ali de Ohio, né, dos Estados Unidos, que eu tinha entrevistado, que eles vão também. Então, é como se eu fosse buscar essa linhagem, né? Mas da onde que eles trazem isso, essa arte de anfitriata? E esse treinamento era tão incrível que eles juntavam a prática da meditação, sempre, todo dia de manhã e no final das atividades, às 5:30 da tarde, né, quando eu estava encerrando o dia, com as melhores ferramentas e metodologias e métodos e princípios de transformação social, né, de mudança social. Então, eu acho que é uma combinação assim muito poderosa essa, né, da presença da gente, não só eu acho, mas a gente sabe que é, né, que isso é verdade, né, da presença, da autenticidade, de trazer mesmo as pessoas inteiras com todas as possibilidades que a gente já tem hoje, com todos os recursos, com eu falo essas tecnologias humanas, né, inovadoras, que não são coisas tão não é aquela coisa super mirabolante, mas é uma coisa que a gente precisa relembrar de fazer e que muitas vezes, se a gente tiver, né, um passo a passo, design thinking, word café, aí todas essas outras aqui, o quanto é importante, mas o quanto é importante você integrar esses dois lados, né? Que daí, claro, a gente integra, né? A gente fica mais inteiro e mais efetivo, mais eficiente, mais... Ô, Marô, que coisa linda isso, essa experiência. Que maravilhoso. Eu queria saber mais até, inclusive. Eu acho que isso faz parte Muito. desse nosso processo, né, de busca pela autocura que a gente está propondo aqui no Quem Flutua Não Tropeça. Depois você podia falar mais sobre essa experiência, né? Sobre tudo que você agregou, que você trouxe nessa bagagem, nesse curso. Queria saber mais. Muito, muito. Tem um livro de prática, até um livro pequenininho, que é o livro de prática do host. E ontem que a gente falou, né, do guerreiro, tem o guerreiro o guerreiro da paz, né? Essa ideia dessa... Ontem eu achei, pesquisando, como é bom a gente pesquisar coisas, né, para os cursos, para os projetos, que a gente aprende demais.
descobri um professor que criou um jogo da paz. Teaching, Nossa, como é que ele pode ensinar a paz? E ele ensina as crianças de 9 anos a negociarem, então, a lidarem com os conflitos. E depois eu te passo vou colocar aqui esse TED, é maravilhoso. Então, o quanto que é bom a gente estar, né, essa conexão de aprender sempre, de ver coisas incríveis que estão acontecendo e que as pessoas fazem, e que às vezes a gente só olha para um lado, só olha para a notícia ruim, só olha para o que está dando errado. Não. Tem muita gente boa nesse mundo, ainda bem. aí eu tô olhando para Perdão. E te agradecer também, lindo vídeo que você falou. Foram 50 mensagens, mas ainda não estamos nas 50 lives, né? 30, não, só era, já era, mensagem. era 33 semana passada, na outra, daqui a pouco a gente chega nas 40 e Hoje eu acordar vou ver. E olha, ontem eu tive ideias maravilhosas para o olha, nosso curso que a gente vai fazer em agosto, do Quem Flutua Não Tropeça um Encontro, né? Então, muito eu tive bom. ideias maravilhosas que depois vamos compartilhar e aí a gente vai trazer aqui para vocês, que vai ser espetacular. Quem sabe, isso tudo não passou e nós vamos trazer vocês aqui para o Instituto Alure Expansão da Consciência, que é um lugar de natureza muito propício para a gente fazer reflexões profundas e olhar para dentro, né? Com toda essa bagagem. Laura, você será muito bem-vinda e todos Oh, vocês que quiserem estar conosco aqui. A Marô inaugurou o Instituto o ano passado com um workshop de comunicação não violenta e quem sabe agora, ainda esse ano, a gente não faz esse curso, workshop, que será em 5 módulos, aqui na chácara, no meio da natureza, nesse lugar aqui que é espetacular, junto das montanhas, né? Mas, Marô, quero te ouvir. Vamos lá. Fala a carta para vamos mim. lá, vamos lá. Carta do perdão. Não sei se a gente já falou, mas ela é bem importante para a gente lembrar sempre. Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Que lindo isso. Tem um coração aqui. Né? E a Laura está trazendo aqui que ela se recuperou, né, de um problema de câncer e precisa ver a natureza. Laura, temos algo em comum. Eu já tive essa situação também, que foi, na verdade, quase que eu morri, mas na verdade eu acho que eu morri para algumas coisas do meu passado e resolvi ter uma vida mais plena, mais intensa, né, buscando por mim mesma. E isso tudo passou pelo perdão, pela indulgência, que é muito maior do que perdão, né? É você mergulhar profundamente e perdoar a si próprio. Porque naquele momento eu não me perdoava por estar vivendo uma vida que eu não acreditava, né? E aí a resposta para isso foi uma doença. Então, como diz a antroposofia, o Rudolf Steiner, é um renascer, sim, Laura. Para mim foi um renascer, uma mudança total de vida. Eu virei a página da vida que eu tinha antes. Eu me separei, eu mudei de casa, eu comecei tudo do zero, eu não tinha nenhum móvel no lugar onde eu mudei agora que eu moro, agora há 17 anos. Eu saí sem nada e saí em paz. Eu falei, eu só quero paz, né? Mas a paz eu só encontraria dentro de mim. E eu acho que isso é uma busca de vidas, né? Porque quando a gente se perdoa, a gente olha para dentro da gente com propósito, com a vontade de transmutar energias internas. Então, assim, o câncer, eu fui estudar bastante o que dizia isso pela espiritualidade, inclusive. Olha a Sheila aqui. Oi, querida, quanta saudade de você. Como tá aí? Tá muito frio?
Depois eu fui estudar a respeito disso, essa questão de perdoar a si próprio, porque a gente coloca muita culpa em cima de nós mesmos, né? Eu, pelo menos, costumeiramente falo assim, mas o que que eu fiz de errado? O que que eu, né? Tudo bem que a responsabilidade nossa, como nós dissemos ontem, eu e Maru, de tudo que acontece pra gente, mas espera lá, né? Tem que ter um pouco de compaixão consigo própria, não se punir tanto, né? E você, Maru, o que que você acha disso tudo? É muito forte, né? Tanto esse lado da gente sempre achar que a gente está errado, né? Dessa culpa, É o jogo da culpa que a gente fala da comunicação. A primeira coisa é sair do jogo da culpa, que o primeiro passo, quando alguma coisa acontece errado, quando você ouve alguma mensagem, né, difícil de ouvir, algum desentendimento, primeiro eu vou culpar o outro, né? Dependendo da pessoa, mas esse movimento sempre é mais. É o outro que está errado, o problema é dele, que absurdo, que não sei o quê. A gente rotula e culpa e coloca todos os julgamentos. Ou o segundo passo é culpar a mim mesmo, né? Então eu que errei, eu que não sou bom, eu que não percebo as coisas, eu que não... Isso não vai levar a nada, né? Porque primeiro, muitas vezes o fato já aconteceu, então você não consegue voltar atrás e mudar. E aí, a transformação, o que, que eu posso? Hoje saiu o anjo da transformação também, né? Nas minhas cartinhas dos anjos. Essa transformação é você poder mudar, você poder enxergar as coisas de um outro jeito. A transformação, então, sair do jogo da culpa, como é que eu faço? Eu entendo, então, eu olho para as minhas necessidades. Quais eram as minhas necessidades naquele momento? Quais são os meus sentimentos? O que, que eu estou sentindo? Qual é o vocabulário? Esse vocabulário enorme que a gente tem para rotular os outros e para mim. E para descrever o meu estado emocional. O que, que é? Que muitas vezes a gente nem sabe se eu estou cansado ou se eu estou triste. Se eu estou com raiva ou se eu estou com medo, né? Vamos trabalhar um pouco mais esse vocabulário aí das emoções, né, dos nossos sentimentos. E perceber as necessidades. Quando eu fico um pouco com o sentimento, quando eu acolho ele, quando eu consigo simplesmente sentir, ele passa rápido também. Nenhum sentimento dura mais do que poucos segundos, né, no nosso corpo. Depois vem outro, vem outro, vem outro, né? Essa emoção, esse movimento. E travou? Laura, aqui pra gente tá bom. Hoje a conexão tá boa aqui, tá? Hoje tá bom. Tá, hoje estamos aqui bem. E aí eu posso olhar para mim, a primeira coisa, e depois olhar para o outro, né? Quais são os sentimentos e as necessidades, né? Com essa questão que você trouxe do câncer, essa doença tão difícil, né? Meu pai teve câncer e eu cuidei dele quando eu tinha 18, 19 anos. E eu achava que eu ia salvá-lo, que eu tinha que salvar. Eu sempre, né, com essa coisa de tanto esse lado de se culpar demais, de não ser boa bastante, esse lado também de salvadora, de que vou resolver, que vim para salvar a família, que vim. É um rótulo positivo, mas muito pesado também. E eu vivi isso durante muito tempo, né? Com 18 eu falava, não, a gente vai matar um leão por dia, a gente vai. E fui para Portugal e fiquei com ele direto. E ele falou uma vez para mim, nossa, Maru, se fosse... Eu não faria isso por você se você fosse você, né? Ele tinha que tomar umas injeções nas costas, aqui no líquor, né? Que depois foi para meninge. E uma coisa muito... E eu lá, assim, completamente a serviço e mas muito nessa intenção de, não, eu consigo, a gente vai... E não consegue, é muito maior do que a gente, né? Não tem... É claro que é maravilhoso quando a gente tem essa chance de renascer, né? Como você teve, quando a vida dá essa chance. E não, todas essas doenças que são multifatoriais, né? Que é difícil quando a gente entra para assim, não, mas eu fiz isso, então isso eu já ouvi algumas amigas também passaram por isso, não, mas isso eu tenho que passar por isso para aprender, não sei. Não é bem assim, né? É uma coisa muito mais complexa. Mas enxergar isso como uma outra vida, como uma oportunidade, como uma transformação, né? Quando você tem isso. E aí meu pai não teve isso. E aí eu falo, não, então
falhamos todos, né? Não, de repente era a história dele, né? Que viveu ali super bem vividos os 54 anos dele, passou muito rápido, mas que ele, desde o começo, ele falava que ele achava que ia morrer cedo, que ele tinha que me explicar tudo, e muito, desde muito pequena, que ele é um bom exemplo, e, e o quanto também isso... Eu lembro, tem um vídeo bonito que eu falo da gratidão, que quando a gente voltou, eu voltei em Portugal, né, que era onde ele, o país que ele escolheu depois para morar, e que levou a gente também para morar, e depois de 20 anos, eu e a minha irmã, a gente conseguiu voltar em Portugal, né? No mesmo lugar, em 2016. E na mesma... A gente visitou os vizinhos dele, no mesmo prédio. E a casa dos nossos vizinhos estava igualzinha. Não mudou nada em 20 anos. Quer dizer, o quanto que também é muito bom a gente ter isso, pessoas que não mudam nada, que nos trazem essa segurança, nossa, as coisas continuam como estão. Seu Leonardo, a dona Leonor, eu falo, meus pais portugueses, eles são Fernandes também, não muda nada e dá uma segurança, mas por outro lado, nossa, quanta coisa que a gente já viveu e tanta casa, tanta mudança, né, de país, de cidade, de jeito. De novo, né? Aceitar, para alguns funciona desse jeito, para outros a vida vai ser de outro jeito. E aí a gente pensava, eu falava, não, eu vou encontrar meu pai, eu quero ver ele na varanda fumando lá o cigarro dele naquela casa, tá? E uma tristeza, e eu falava, não vou conseguir ir de novo na casa, né? Não vou conseguir ir lá. E a gente foi, claro, né? E depois de um tempo conversamos, encontramos todos os amigos queridos, foi muito rápido. E aí, no final, eu gravei esse vídeo bem na praia, assim, no alto ali daquela praia da Falésia, linda, na Praia da Rainha, ali que tem em Cascais. E o que me veio um sentimento de gratidão muito forte, né? A tristeza por essa perda, por essa saudade que não tem jeito de voltar, né? Por essa vida tão curta, tanta coisa que eu penso, nossa... Os netos, o Antônio outro dia veio, mas eu queria ter conhecido o vovô Ciro. Por que eu não conheço? Onde é que ele está? Eu falei, não, ele está no andar de cima. Andar de cima onde, mamãe? Onde é que é? Não, ele está com a gente, ele está dentro de mim, está com você. Tá? E ele fala coisas incríveis das palavras que eu não sei de onde ele tira. Mas naquele momento me veio um sentimento tão grande de gratidão por ter vivido tudo aquilo junto, daquele jeito, com aquela intensidade, com aquela qualidade de presença. Não sei, e aí eu vejo pessoas muitas vezes brigando, né, com o pai, com a mãe, eu falo, não, aproveita o seu pai, aproveita a sua mãe, porque passa muito rápido, mas eu não posso também transferir essa minha experiência para a pessoa, né? A pessoa vive o que ela tem que viver. Então, como é que é possível a gente transformar esses sentimentos? Uma tristeza profunda pode virar uma gratidão. Uma dor muito forte pode ter um significado, né? O luto, na sexta fase do luto, quando a gente consegue dar um significado, dar um sentido para tudo isso, fica mais fácil, né? Fica mais suportável, né? Então você se perdoou. Sim, sim. E aí, uma coisa importante, daí para a gente fechar, no meu curso de comunicação não violenta, no primeiro que eu fiz lá atrás, né? Eu estava, acho que 39 para 40 anos, acho que eu ia fazer 40 anos, e diz, né, que a gente muda tudo. E uma visão, uma reflexão muito profunda que me veio, que a comunicação não violenta traz muito isso do luto e da celebração, como se fosse duas faces de uma mesma moeda, né? Tudo que é o que a gente está vivendo agora, tudo que a gente luta, esse luto coletivo e ao mesmo tempo essa celebração de cada dia, de acordar feliz, de ter você para fazer as lives e esse compromisso que me mantém firme, que eu tenho que acordar e estar bem aqui, né? E como é bom a gente se comprometer com as pessoas. E essa celebração de aproveitar o que eu tenho, de cuidar das relações, de ser a melhor pessoa que eu posso ser agora. Então, isso traz muito junto. E nesse curso de comunicação não violenta, esse primeiro, me veio muito, nossa, eu estou matando uma maroa. Eu não precisei passar por uma doença dessa, né? Mas eu precisei passar por muita coisa para chegar nessa... E foi um processo difícil, é um curso de fim de semana muito intenso, né? Que a gente vai sábado e domingo.
Eu falava, eu tô matando uma marô, que não existe mais, que foi muito violenta comigo mesma a vida inteira, para ser boazinha com os outros, para agradar, para ser salvadora, para ser espiritual, para ser sei lá o quê, mas que não era eu de verdade, né? Então, e aí, quem é essa outra? Então eu vou ter que, né? Não tem identidade mais, ela é nova, ela é... E aí a gente vai reconstruindo, mas a gente precisa matar, às vezes, partes da gente que não fazem mais sentido, né? Máscaras e... Ontem uma reunião foi engraçada, eu conversava com o senhor, ele falava, as pessoas, a gente usa tantas máscaras invisíveis e a pessoa não é capaz de usar uma máscara de pano, né? Porque é tanta dificuldade em usar uma máscara de Ótimo. pano. Falei, olha, isso dá um post, né? Nossa, foi ótimo. Então, trazer, né, o que faz sentido, o que é real, e a comunicação não violenta ajuda muito a gente nessa reconciliação com a gente mesmo, né, com o que está vivo. Eu acho que é um caminho de vida mesmo, um caminho Eu muito acho muito bom. interessante, porque quando eu conto a história, né, quando eu tive esse câncer, muitas pessoas falam, ai, coitada. Eu falei assim, não, foi o melhor que Foi aconteceu, bom, foi bom. foi o melhor que aconteceu para mim. Foi isso que me deu coragem para mudar a minha vida completamente, né? Para eu ir atrás daquilo que eu acreditava, porque eu estava vivendo uma vida de mentira para mim, né? Eu estava vivendo aquilo que você falou da boazinha, de querer ajudar, de fazer o bem. Eu achava que eu tinha que ficar casado para o resto da vida, né? Isso na minha cabeça foi gritante, assim, porque foi aí que eu resolvi me separar. Eu botei mochila nas costas, que eu sempre tive vontade. O meu ex-marido, uma vez a gente estava no aeroporto voltando de viagem e passou um casal de mochila nas costas. Eu falei, nossa, que delícia! Eu sempre quis fazer isso. Ele falou, acho que não é comigo que você vai ter que estar casado. Eu falei, opa, então acho que não é mesmo. E Então não não é. é. Aí depois, logo que eu me separei, botei a mochila nas costas, fui para o Chile, fiquei uma semana lá estudando espanhol, viajei pelo Chile todo. E eu falei assim, gente, a minha vida é essa, eu sou um espírito livre, eu não posso ficar amarrada nessas convenções, né? São as doenças iniciáticas. Isso. É isso aí, Miriam. Puxa, que bom que você está aqui. Maiarane, que legal! Ela foi minha professora de danças circulares, maravilhosa. Eu conheci a Mairane na Lubrati. Ela é espetacular, essa mulher. Ela é incrível, que coisa deliciosa. Sim, são as doenças iniciáticas. Foi quando eu renasci. Na verdade, eu estava no processo de individuação, eu estava na idade exata do processo de individuação, com 35 anos que eu tive essa doença. E nesse momento eu falei assim, opa, tá tudo errado, minha vida tá errada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quem é esse homem? O que são esses amigos? O que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente mudei minha vida inteira. Eu mudei, repaginei tudo. Desde casa, como eu disse, quando eu mudei para essa casa aqui que eu moro hoje, eu não tinha um móvel sequer, porque eu deixei tudo para ele. Eu falei assim, olha, pode ficar com tudo. Eu saí só com as minhas roupas no corpo. Eu falei assim, eu construo de novo, eu trabalho de novo, sabe, eu conquisto de novo. Então, nesse momento, foi um momento de individuação tão forte, tão avassalador, que eu me perdoei por tudo que eu fiz comigo, né? Infelizmente, eu tive que perder parte do meu corpo com essa doença, que é o que eu acho que eu não precisava chegar nesse nível. Eu poderia ter tido essa coragem antes. Mas eu tive que sofrer essa força abrupta no meu corpo, na minha vida, para poder transformar completamente o que eu vivia, né? Eu vivia uma vida que eu achava que era verdade, mas era uma mentira descabida. Não, nada do que tinha lá eu acreditava. Então, quando eu vim para essa segunda fase, que eu chamo na verdade, a terceira fase da minha vida, né? E estou vivendo a quarta agora. Foi quando eu despertei. Foi quando eu comecei a viver o meu propósito de verdade. Foi quando eu comecei a viver quem eu era de verdade.
deixando para trás algumas coisas que, assim, de novo, eu agradeço todos os momentos que eu encontrei esse meu ex-marido, porque ele me mostrou o mundo. Ele me provocou na minha essência para eu ser de verdade quem eu era. E eu sou muito grata a ele. Ou seja, eu me perdoei por chegar ali, mas eu tinha que encontrar com ele. Todas as pessoas que chegam na nossa vida, elas precisam chegar. Elas precisam estar ali para poder nos ajudar nesse processo de transformação. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi com ele. Eu conheci grande parte do mundo com ele, né? Ele me mostrou muita coisa. Eu viajava muito por conta do trabalho dele. Eu conhecia vários lugares no mundo e eu sou muito grata, não só por isso, mas por ele ter me mostrado muita coisa profissional, entre outras coisas. Eu sou muito grata a ele. Mas era uma vida que eu não queria para mim, né? Então, eu acho que quando a gente chega nesse olhar mais cuidadoso e a gente percebe que a gente está vivendo uma vida que não foi a que eu escolhi, mas que a outra pessoa que está ditando as regras para você, e você fala, pera um pouco, eu estou sufocada aqui. Sabe? Aconteceu isso comigo várias vezes na minha vida, mas agora isso não acontece mais. É um processo de individuação. O processo de individuação, ele vai até o final da nossa vida, ele não tem fim. Porque é uma busca por si próprio o tempo todo. E a gente já está com 31 minutos. Esse papo está super legal. Mas amanhã eu acho que a gente podia falar sobre individuação, né, Maru? O que que você acha? Sim. Pode ser muito interessante. Eu quero te agradecer imensamente novamente por ter trazido você para cá hoje de manhã. Foi muito bom, como sempre é. Quero agradecer a presença de todos vocês. Fiquei muito feliz de você estar aqui, viu? Eu sempre tive dificuldade de falar seu nome. Maiarani. Olha, quanto tempo que eu não te vejo. A gente precisa dançar muito, hein? Fazer danças circulares, que é maravilhoso. Ela está aqui em Campinas, ela é espetacular, uma professora incrível, dedicada e amável. Laura, Obrigada. obrigado por todos vocês que estiveram aqui conosco. Maru, bom dia e fiquem com Deus. Tchau. Bom dia. Bom dia.